Cuida pra cuidar. Sextou. Como é que vocês estão? Sexta-feira abençoada. Vamos iniciar mais uma live, né? Fazendo a leitura de Café com Deus Pai, fazendo essa conexão, né? Espiritual, também pessoal com vocês aqui, pra gente ter o início do ano mais atento, mais se conhecendo com a gente mesmo, mais conectado com a gente mesmo, né? Eu acho que cada ensinamento, cada aprendizado que a gente traz para a vida é algo que nos transforma. Entenda que esse ano 2026 ele é um chamado para transformação, é um chamado para mudança, é um chamado para algo novo, Não desista, não desista, não percam a esperança de que algo será melhor, que esse ano vai ser melhor, porque vai ser. Sabe por que vai ser? Porque você está decidindo que vai ser. A gente decide e as coisas acontecem. Entendeu? Conforme as nossas atitudes. Vamos iniciar a leitura de Café com Deus Pai, para a gente começar essa sexta-feira abençoada, né? Chegando no final de semana aí. Eu acho que tudo que nos faz conectar com nós mesmos é algo importante, é algo bom. Cuida! Bom dia aí a todos. Bom dia quem está chegando, bom dia quem está entrando. Vamos começar que a gente não demorar muito, né? Leitura do Café com Deus Pai. Novos começos. Novos começos. Aqui a mensagem ela vem dizendo assim: mudaste o meu plano em dança, tiraste as minhas vestes de lamentos e vestiste de alegria, para que o meu ser cante, louve a ti e não se cale. O Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmo 30, 11 e 12. Isso aqui é uma passagem bíblica. A gente vai falar sobre a nossa visão, como a gente tem o dom de trazer a visão negativa diante dos acontecimentos da gente, da nossa vida, né? Bora embora. Há alguns anos, quando minha filha Isabelle ainda era criança, estava sentada desenhando com seu lápis de cera. E de repente veio até mim chorando, segurando o que restava de um lápis, de seus lápis, de cera, que havia se partido ao meio. Com os olhos marejados, ela dizia que havia perdido seu lápis favorito. Ou seja, ela dizia que tinha quebrado o seu lápis favorito, estava quebrado o lápis dela, né? Aquele momento poderia ter acabado ali, mas poderia ter acabado ali em frustração e tristeza. Mas olhei para ela com um sorriso e disse: filha, agora você tem 2 lápis. Ele partiu no meio, mas agora você tem 2 lápis, né? 2 lápis de cor. Seus olhos brilharam e num instante a tristeza se transformou em alegria. Ela saiu pulando, comemorando o novo lápis de cera que havia ganhado. Às vezes, a vida faz o mesmo com a gente, né? Às vezes a gente acha que perdeu as coisas, perdeu algo muito importante, mas na verdade Deus só está afastando da gente para entregar algo melhor, para multiplicar o que a gente acha que perdeu. Às vezes a gente acha que tudo é o fim, que nada mais vai dar certo, porque
O nosso ego faz isso, ele engana a gente, ele coloca a gente no medo, né? Coloca a gente na dúvida. E aí é isso que acontece. A gente não consegue. Mas é normal. Isso é normal, porque isso é da nossa mente, da nossa cabeça. Bom dia, Daniela. Vamos lá. Às vezes a vida faz o mesmo conosco. Parte algo ao meio, interrompe nossos planos, quebra expectativas e dói. Dói bastante, mas a verdade é que Deus tem o poder de transformar pedras em multiplicações, perdas em multiplicações. Pedras não, perdas. Transformar perdas em multiplicações, lágrimas em celebrações. A forma que enxergamos as circunstâncias muda tudo. Muda tudo. Quando passamos o olhar com os olhos da fé, começamos a perceber que é possível atrair um grande ensinamento diante de cenários contrários. Talvez hoje, você esteja olhando para algo que se quebrou, algo que terminou, algo que não, na sua mente já não dá mais certo, né? Às vezes um sonho, às vezes um relacionamento, uma segurança que você tinha e infelizmente você já não se sente mais seguro com ela, né? Já não tem mais. Talvez esteja segurando as metades do que um dia foi inteiro e pensando que tudo está perdido. Mas o Pai que vê além das aparências, talvez esteja sussurrando: você não perdeu. Eu apenas estou multiplicando o que você acha que está perdido, né? E lá em Isaías 61:3 fala: nos lembre que Deus transforma cinzas em coroa e pratos e prantos em óleo de alegria. Escolha enxergar as metades do novo começo. Afinal, com Deus até o lápis quebrado se torna um novo investimento. Às vezes a gente deixa o nosso ego tomar conta e cegar nossos olhos, né? A gente permite que a cegueira do nosso ego cegue as nossos possíveis ganhos. Quem a gente pode ser, quem a gente pode se tornar. Porque o ego vai colocar você no medo. Ele tem o dom de colocar você no medo. A cegueira do ego é algo que fecha o olhar de visão. Fecha o olhar espiritual. O ego, ele fecha o olhar espiritual. Não permite que você veja além do que você pode ter, além do que você pode crescer. O ego, ele fecha o seu olhar espiritual. Entenda isso. Toda vez que você alimentar o seu ego, a sua espiritualidade perde força. A sua fé perde força. Porque o ego, ele faz isso. Ele permite que apague a luz da fé e acenda uma luz que você não consegue olhar para dentro. Você só olha o exterior. Acende a luz do ego. A luz do ego é algo que atrapalha nosso caminho. Faz a gente parar em um limbo de é isso mesmo. A vida é assim, né? Nada dá certo. Se eu perdi é porque tinha que perder. E não faz a gente enxergar a vida que se eu perdi é porque eu preciso aprender algo com isso. É porque está me fazendo crescer. É porque Deus tem algo melhor para mim. A gente não consegue olhar com um olhar espiritual. Porque o ego, ele coloca a gente numa realidade que não é verdade. Coloca a gente na realidade do nosso olhar humano, né? Do nosso olhar carnal. O ego é tipo assim, o ego não. Deixa eu fazer uma leitura aqui. É os cortes da ilusão. Corte da ilusão.
Não é o que você perdeu, é o que te derruba. Não é o que você perdeu, é o que você alimenta, é o sentimento que você deixou crescer. É o que o ego te convence que a perda significa. O ego faz você olhar aquilo como algo muito precioso, algo que você não podia ter perdido, né? As pessoas sofrem não pelo fato, mas pela interpretação. A gente sofre pelo que a gente interpreta, pelo sentimento que a gente traz para aquilo. O ego cria narrativas, a essência cria sua clareza. O ego está sempre no passado, está sempre gritando pelo que acabou, pelo que se foi, pelo que você não tem mais. Ah, eu queria viver isso de novo. Ah, eu queria que fulano voltasse. Ah, eu queria que tudo fosse como era antes. O ego, ele te coloca no passado. Por quê? Porque o ego é o momento do prazer, né? O ego é o momento do relaxamento. O ego é o momento do desfrute. Deu para entender? Porque quem vive na essência já vive no desfrute da essência. Agora, quem vive no passado quer reviver o desfrute do ego. Quem vive lembrando do que viveu, do que passou, dos momentos de prazeres, dos momentos de alegria, está vivendo e alimentando o desfrute do ego. Como é que a gente consegue viver no desfrute da essência? É sendo quem a gente é. É assumindo o compromisso de fazer o que você precisa fazer. E não o que o seu ego quer que você faça. Quando a gente não... É assim, quando você não domina a sua mente, o ego assume o lugar. Quando a gente não domina a nossa mente, o ego vai assumir o lugar dele. Porque nós fomos criados no ego. Nós somos criados através do ego dos nossos pais. Nossos pais, nossos amigos da escola, nossos amigos de infância, nossos líderes, nós fomos criados através do ego deles. Você só é você quando você começa a entender quem é você, o que você quer, o que você veio fazer aqui. Enquanto você não conhece isso, você é parte do ego dos outros. Deu para entender? Vou tentar esclarecer um pouco aqui. Quando você é criança, que você chega em casa apanhado, arranhado ou mordido, a primeira coisa que seu pai diz é: não chegue em casa apanhado, senão você vai apanhar de novo. Se morder você, você morde de volta. Né? Aquele amiguinho não presta. Ele é mau, ele é isso. Então o pai está colocando o ego dele sobre você. Está começando a construir uma visão de mundo que você não tinha. Está começando a criar inimigos que você nunca teve. Deu para entender? Porque a intenção do pai é proteger, mas na verdade ele está transferindo o ego dele para você. Obrigado, Viri. Deu para entender isso? Nós somos criados pelo ego dos nossos pais. Enquanto a mãe está ali tentando mostrar que é amor, o pai está tentando mostrar que é justiça. Enquanto a mãe está dizendo: deixa para lá, meu filho, né? É esse mesmo, não ligue não, não brigue não. O pai está dizendo: não chegue em casa apanhado, senão você apanha de novo. Eu estou criando um homem, né? Você é um homem ou não é? Quando não é isso, a menina dê na cara dela. Ou seja, está colocando ego, está colocando um ego na criança. E aí você começa a crescer com aquele ego. Por quê? Porque na sua mente, papai está certo. Na sua visão, mamãe está certa. O ego dele é o que vale mais. Por quê? Porque nós admiramos nossos pais e nossas mães quando criança. E aí, negão? Entrou, né? Me siga de volta, seu safado. Você não está me seguindo não, viu? Bom dia. Então nós somos reflexo do ego dos nossos pais.
E o ego dos nossos pais, a intenção dele é nos proteger, nos ensinar. Até a gente entender quem nós somos, nós vamos carregar o que aprendemos. Enquanto você não entender quem você é, você carrega o que você aprendeu. O ego é o eu ferido, que quer controlar tudo. O seu ego é o seu eu do passado que quer controlar tudo. Ele vive com medo de perder, com medo de rejeição, com medo de mudança. Por isso, existe essa distorção. Essa distorção da mente é justamente por causa disso, porque o ego não quer perder. O ego não quer ficar para trás. O ego não quer que você seja menor do que o outro. E aí você diz, de onde é que eu trago esse ego? Porque eu quero ser sempre melhor do que o outro. Porque esse ego vive em mim. E aí você acha que isso é algo seu. Onde na verdade isso é algo que está lá na sua infância. Quando seu pai disse, ganhe, corra, seja o melhor. Se chegar apanhado, vai apanhar de novo. Quem ele pensa que é? Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Ou seja, ele está incultando ali um ego em você. Seus pais incutam egos na gente. E vai alimentando o nosso ego. Não quer dizer que você não fosse criar um ego. Claro que a gente vai criar um ego. A gente nasceu com momentos de competição. Estudar mais, tirar boas notas, né? Ser melhor no que faz. Buscar crescer, buscar evoluir. E aí como é que esse ego vai incutando na gente? A gente vai aprendendo isso. É a vida. A vida vai trazendo isso pra gente. Oi Martinho, bom ano. A vida vai trazendo isso pra gente. Por quê? Porque o esporte em si, ele já é um momento de competição. Ele é uma disputa de egos. Né? Quem é o melhor? Quem vai crescer? Quem vai ganhar? Então isso, às vezes, se a gente não tiver domínio disso, a gente se perde no ego. O ego, ele transforma um fim no fracasso, porque a gente pensa que o ego só é elevação do nosso potencial. Não, o ego também coloca a gente lá para baixo. O ego, ele põe fim no fracasso. Ah, perdi, eu sou incompetente, eu não consigo mais. Transforma a mudança numa ameaça. Não vou mudar porque eu estou bem aqui. Se eu for para lá, eu posso não dar nada certo na minha vida, né? Transforma a perda em punição. Você perdeu, você não é nada, você não presta, você é um inútil. E às vezes você já ouviu isso de onde? Dos seus pais, né? Quantos pais não colocaram os filhos para baixo? Eu não sei essa nova geração não, porque essa nova geração está sendo criada com uma mãozinha na cabeça, né? Tá tudo bem, meu filho. Eu te amo, sei o que, sei o que. Então, querendo ou não, nós somos culpados por criar uma geração fraca. Por que nós somos fortes? Porque nós fomos criados em cima de traumas, em cima de negatividade. E tudo isso nos fez crescer. E aí vamos parar para ter a visão do livro aqui que eu estava mostrando para vocês. Da leitura de hoje. Às vezes a nossa visão alimenta o que é negativo e não consegue enxergar a parte boa nisso. Você perdeu não é porque você é ruim. Você perdeu porque você precisa crescer como pessoa. Você não conseguiu não é porque você é imprestável, não. É porque foi preciso você para repetir aquela situação para você amadurecer. Você perdeu, você terminou um relacionamento ou terminou algo que era muito importante na sua vida e você fica chorando porque você acha que aquilo ali era o fim do mundo para você, porque o ego faz isso, cria algo como se fosse o fim do mundo na sua vida, onde na verdade é um ensinamento para os próximos relacionamentos. É ensinamento para a próxima fase da sua vida. Só que a gente não enxerga, a gente enxerga tudo como perda. A gente enxerga como é o fim. Terminou aqui, eu não sou mais ninguém. E aí você entra numa depressão. E aí você entrega a sua vida para caminhos tortuosos. E aí você quer ir para mandingas, você quer ir para macumba, você quer ir para rituais
para tentar resolver sua vida rápido. E eu estou dizendo que é errado? Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que é um caminho tortuoso. Eu estou dizendo que é um caminho demorado. É um caminho onde você vai aumentar seu sofrimento. Porque você vai transferir o crescimento por expectativas. Quando você não quer passar pelo lado sombrio da sua alma, pelo deserto, para poder crescer e começa a buscar recursos que são milagrosos, né? Que nesse pessoal é milagroso, você acaba fazendo o que da sua vida? Criando mais expectativas. E quando essas expectativas não são correspondidas, você vai sofrer mais. Deu para entender? Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. Você vai sofrer mais. Toda vez que você não permite passar pelo lado escuro da sua alma, a tendência é ou repetir um ciclo de sofrimento, vai encontrar um relacionamento, vai dizer que ama, vai dizer que não sei o que, e vai ser aquele amor todo até a primeira decepção. Até repetir o mesmo movimento, até você começar a ver, e lá vem tudo de novo. Foi a mesma coisa com a outra pessoa, agora a mesma coisa com essa. Que merda é essa? Tudo isso, toda vez é isso. Toda vez acontece a mesma coisa. Por quê? Porque você não se permitiu crescer. Você não se permitiu dar a oportunidade de conhecer você mesmo. E aí, quando a gente não se permite se conhecer, a gente repete novos ciclos. E novo ciclo que não é mais novo. É um ciclo que você vai viver do mesmo jeito. Porque você não mudou. Suas atitudes é a mesma. Seu comportamento é o mesmo. Suas ações são as mesmas. E aí como é que você quer encontrar alguém diferente? Como é que você quer entrar no emprego com energia diferente? Como é que você quer começar a sua vida de forma diferente? Não vai. Não vai ter nada diferente na sua vida enquanto seus comportamentos for o mesmo. Deu para entender? Quando você ativa a sua essência, o que acontece? Quando você ativa a sua essência e você termina um relacionamento, o término não é um fim. O término é um preparo. Entendeu? Quando você perde algo, quando você sai de algo, você está entrando em uma expansão mental. Sair de um relacionamento. Bom dia, tia Célia. Você sai de um relacionamento, você não está fechando as portas da sua vida. Você está entrando em uma expansão mental. Nossa, saí porque tinha alguma coisa errada. E se tinha alguma coisa errada é porque preciso melhorar. Mas sabe qual é o problema da gente? O ego da gente faz sempre isso. Ó. Foi ele. Foi ele, porque eu sou melhor. Foi ela, porque eu sei me comportar. Foi ele, porque eu sempre fui correta. Deu para entender? O ego, ele não coloca a culpa nele mesmo. Ele protege você do julgamento pessoal, da autocrítica. O ego protege você da autocrítica. Ele não permite que você se critique. Porque a intenção dele é assim. Ou ele joga você para baixo de vez, ou ele joga você para cima a ponto de passar por cima de tudo e de todos. Então, o controle do ego é algo que vai fazer você crescer. É como eu falo, o ego, a intenção dele é ou te derrubar, ou te elevar acima de algo que você não é. Só você enxerga que é. É uma luz que só você vê. É uma iluminação que só você vê. Eu digo porque eu vivi nisso. Deu para entender? Já a essência não. Já na essência o que falta em você se torna abundância depois. O que falta em você, que você vai trabalhar em você, vai se tornar algo abundante depois. É a umidade. Umidade é foda. A humildade. Deu para entender? E aí você começa a trabalhar com a humildade. Por quê? Porque você começa
a desvalorizar esse lado da competição, de querer ser melhor, onde você sabe que o crescimento é interior e não exterior. Eu não preciso ser melhor. Deixa eu corrigir. Eu não preciso mostrar para o outro que eu sou melhor. Eu sei as minhas capacidades, sei meu potencial, sei onde eu vou chegar. Mas eu não preciso humilhar ninguém para mostrar que eu sou melhor. Eu não preciso abrir a boca e diminuir o outro para mostrar o quanto eu estou crescendo. Não. Eu apenas cresço. Se a sua vida é prosperar, se a sua vida é crescer, se a sua vida é ser abundante, deixe que a sua vida fale por isso. Deixe que sua vida responda pelos seus resultados. Você não precisa mostrar, apontar, querer crescer em cima da insuficiência dos outros, da incapacidade dos outros. Isso não é humildade. Humildade é permitir que o outro passe, mesmo sabendo que você tem capacidades melhores do que ele. A humildade é dar a vez. Dê a vez. Por que só você tem que ganhar? Por que só você tem que passar? Todo mundo está na corrida, agora cada um tem um motor diferente. Deu para entender? Todo mundo está na corrida da vida. O problema é que cada um tem motores diferentes, tem capacidades e potenciais diferentes. E aí às vezes você atropela as pessoas porque você, daqui por mim não passa. Melhor do que eu não tem. E aí às vezes você não entende que você está atrapalhando a passagem de outros, o crescimento de outros. Mas quando você começa a adquirir a humildade, o que acontece? Você começa a olhar para trás, mas com um olhar diferente. O olhar para trás é assim: vem, você consegue, eu te ajudo. Faz assim, o caminho é esse. E não fica escondendo o jogo. Lá na Bíblia diz assim: se você guardar tesouro na terra, vai perecer tudo aqui. Você guardar tesouro na terra não vai te enriquecer em nada. O tesouro tem que ser guardado no céu. O que é guardar tesouro no céu? É ter atitude generosa na terra. É ter atitude de bondade na terra. Eu falei sobre o bom samaritano ontem. E eu acredito que se vocês não assistiram, vão lá na minha bio lá para assistir sobre o bom samaritano. Aprenda a juntar tesouros na terra. Aprenda a fazer bondade com a medida exata para o seu crescimento. O ego quer o controle. O ego quer perder, quer ser melhor. Tipo assim, o ego quer... Não é nem que quer perder. O ego quer passar por cima de tudo e de todos. Entenda uma coisa, quando o ego perde o controle, ele fecha a sua visão. Quando o ego perde o controle, ele fecha a sua visão. Não permite que você cresça mais. Por quê? Porque você começa a ficar revoltado. O ego ele tem duas fases, a negativa e a positiva. Qual é a negativa? É te colocar para baixo a ponto de fazer você não se valorizar mais. E qual é a positiva? É querer fazer você ser melhor do que os outros, passar por cima dos outros, querer ser algo que só você se enxerga. Ninguém está vendo isso em você, mas só você está vendo. E isso não é autoestima. Não confundam o ego com autoestima. A sua autoestima é algo que vai impulsionar você a você não parar. É o combustível que a gente tem que tomar diariamente, independente da interpretação do outro. Eu não preciso perguntar à minha mulher se eu estou bem para poder estar bem. Agora, na minha mente, é importante a opinião dela. Agora, quando você tira essa opinião e começa a levar para fora, você começa a se perder. Será que eu sou bom? Aí você começa a fazer perguntinhas para pessoas que não te conhecem, não sabem quem você é. E aí você começa a viver criando expectativas. Você começa a viver
com dependência emocional. Você começa a ser dependente emocionalmente. Por quê? Porque no começo as pessoas aceitavam, confirmavam. Pô, tu tá bonito, tá legal, tá ficando bom. E aí você começa a se alimentar dessa energia. Toda vez que você começa a se alimentar da energia externa, você começa a ficar dependente dela. Ou seja, o ego começa a se alimentar disso. E aí é o pior erro do ser humano. Se alimentar de energia externa. Porque a energia ela é interna, ela tem que vir de dentro de você. A sua autoestima tem que ser interior, não pode ser exterior. Por que tem muitas pessoas doentes? Por que tem adolescentes doentes, adolescentes sofrendo, adolescentes entrando em depressão? Por quê? Porque o pai, a mãe, a família educou essa pessoa a ter autoestima pela confirmação externa. Vá perguntar à sua tia se você está bonita. Vá perguntar a fulano se você está bem. Vá perguntar isso, vá perguntar aquilo. E aí ninguém quer desagradar, né? Ninguém quer ser desagradável para uma criança. Ninguém quer ser desagradável para ninguém. Aí o que acontece? Vocês começam a alimentar o ego de uma criança, dizendo para ela que ela só vai ter autoestima se o outro confirmar, se o outro disser que está bom. Em vez da gente ensinar que a pessoa ela tem que se sentir amada, tem que se sentir bonita, tem que se sentir feliz, tem que se sentir com autoestima independente do que o outro pensa, do que o outro amiguinho acha. A gente põe as pessoas no caminho errado por falta de conhecimento. Ah, minha filha hoje está doente, está com depressão. Por quê? Ah, porque ela criou uma conta no Instagram e antigamente as pessoas curtiam, agora ninguém curte mais. E quem é o culpado disso? Deu para entender que nós estamos criando pessoas doentes. Nós estamos educando pessoas de forma doente porque não colocamos ela na realidade. Não assumimos o nosso compromisso de colocar o outro na vida atual, colocar o outro no presente. Olha, fiz isso aqui, o que é que tu acha? O que é que você acha? Pô, eu acho que ficou legal. Já basta. Se você achou que ficou legal, se o seu consciente está dizendo para você que está bom, então está bom. A minha opinião, ela não deve fazer o julgamento de se está certo ou se está errado. É nós mesmos que temos que fazer nosso próprio julgamento. O julgamento interior, a nossa confirmação interior é o que basta. E o que é um julgamento interior? É conversar com si mesmo, é se conhecer, é saber se está bom, é saber se tá ótimo para você. Porque toda vez que você gera essa energia de eu preciso saber se minha mulher gostou, preciso saber se minha mãe gostou, preciso saber se minha irmã gostou, preciso saber se meu irmão, preciso saber se as pessoas gostaram, você vai viver numa dependência emocional. Vai viver dependente da aprovação dos outros. E isso é doentio. Isso é doentio. Entenda isso. Se torna doentio. E aí o que acontece? Quando a gente perde o controle de quem nós somos, vamos passar pelo escuro da alma. Vamos passar pelo deserto. E aí é a hora que você vem tentar se conhecer. Por que eu passo por isso? Por que eu sofro? Estou precisando fazer uma terapia, estou precisando procurar um psicólogo. Estou doente, nada está dando certo na minha vida, porque as pessoas não gostam de mim. Porque você foi criado com dependência externa, com aprovação externa. Isso é desde criança. Isso é desde a nossa infância. Por erro de quem? Dos nossos pais. Por erro de quem? Por erro nosso também. Existem perdas que salvam a sua alma. Perdas que te afastam de ambientes destrutivos. Perdas que fecham caminho que ia te desviar do seu propósito.
perdas que te obrigam a amadurecer. Às vezes é preciso a gente perder a aprovação daquele amigo para poder a gente olhar um pouco mais para a gente e observar que às vezes o errado não era o amigo, mas sim a nossa expectativa de aprovação dele. Às vezes a gente precisa perder o acesso a alguns ambientes para a gente entender que aquele ambiente não aceita a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade errada ou certa, né? Deu para entender? Às vezes o ambiente ele expulsa, porque um ambiente ele é criado através de frequência. Ismael, o que é frequência? Entenda uma coisa, a frequência é algo contínuo, é algo que não muda. Quando você vai no rádio e você está procurando a rádio, vamos dizer, Antena 1, a Antena 1 está lá. A Antena 1 ela tem um padrão de tocar só músicas antigas, só músicas dos anos 80, anos 90. A Antena 1 está lá. A Antena 1 não muda, aquela frequência está lá. Mas aí você gosta de rock. Eu sou roqueiro, eu gosto de rock, eu gosto de pancada. E aí eu vou lá na Antena 1. E aí quando chega lá na Antena 1, tá aquela frequência tocando músicas antigas, românticas. E aí o que acontece? Você se sente incomodado. Não gostei dessa frequência. Não gostei, isso aqui não é minha cara, eu não gosto disso. E aí começa a lhe incomodar. Então o ambiente expulsa você. Porque você tem uma energia diferente daquela frequência. Deu para entender? Depois eu vou fazer uma live a gente falando sobre isso. Energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração. Se você permite que aquela frequência entre em você, você adquire uma vibração nova. Então isso aí é algo que a gente vai estudar sobre energia, frequência e vibração. Quem foi que criou energia, frequência e vibração? Nikola Tesla. Então assim, é um cara que, querendo ou não, é referência para coisas que ele foi muito travado mediante o conhecimento dele. Hoje em dia você paga energia porque Nikola Tesla foi cortado. Porque Nikola Tesla conseguiu gerar energia de forma gratuita para o povo, queria entregar de forma gratuita, mas ninguém permitiu. Porque ele entendeu o conceito de energia, frequência e vibração. Mas isso é algo mais profundo, onde a gente vai estudar mais na frente e vamos falar depois sobre isso, né? Nem toda perda é perda. Algumas são livramentos. Outras são direcionamentos e algumas são renascimento. Vou tentar explicar sobre isso. Nem toda perda é perda. Algumas são livramentos. Às vezes você perdeu a conexão com alguém que ia te levar para um caminho de perdição. Às vezes você tinha um amigo que era viciado em droga. Às vezes você tinha um amigo que era viciado em fazer coisas erradas e você não sabia. E aí, por você ter perdido aquela conexão com ele, foi um livramento na sua vida. Por quê? Porque semana depois aquele cara foi preso. E você poderia estar junto com ele ali. Você poderia estar ali, naquele ambiente com ele. Poderia estar naquela frequência com ele. Ah, mas eu não faço isso. Mas você se conectou com uma pessoa de frequência errada. Entendeu a lógica? Entendeu a importância de a gente entender sobre energia, frequência e vibração? Isso é para o mundo, isso é para a vida. E aí quando você se conecta com pessoas de frequência diferente da sua, a tendência é você mudar a sua energia para vibrar aquela frequência lá. Porque nós somos seres influenciáveis. E somos seres influenciador. Eu posso estar influenciando você a algo que você não vivia. Mas também, se eu começar a frequentar um ambiente errado, eu posso ser influenciado a fazer coisas erradas. Porque o ambiente influencia. A vibração influencia. Deu para entender? E aí vamos lá. Alguns relacionamentos podem ser livramento. Algumas perdas podem ser livramentos. Outras podem ser direcionamento. Às vezes você está perdido, não sabe o que quer, não sabe o que gosta. E aí, por perder aquilo, vai entrar em uma nova frequência.
E quando você entra numa nova frequência, aquela frequência te traz paz, te traz amor, te traz direção. Às vezes, perder nosso caminho coloca você na frequência que vai te direcionar para algo novo. Perder conexão com algumas pessoas é algo que vai te colocar em uma nova direção. Deu para entender? Às vezes, toda perda, nem sempre toda perda é perda. E aí vamos para a perda do renascimento. Às vezes a gente perde um relacionamento, perde uma mãe, perde um pai, perde um filho, e a gente entra numa depressão profunda. E às vezes aquela perda começa a fazer você pensar: como eu vou recomeçar? Como eu vou fazer para ter uma nova vida? Como eu vou fazer para me reconectar de novo? E aí você começa a renascer. Não vou mais praticar o que eu praticava, não vou mais participar do que eu participava, não vou mais andar por esse caminho, vou começar a conhecer coisas novas, vou renascer, vou dar valor à minha essência e não ao meu ego. E aí você começa a renascer. Então, nem toda perda é perda. Entenda, nem toda perda é perda. Aqui no livro falou sobre uma criança que quebrou o giz, o lápis de cor dela. Quebrou e ela foi chorar pro pai. Pai, meu giz quebrou e agora? Perdi, não tenho mais giz. Aí o pai disse: não, olhe para sua mão. Você agora tem 2 giz. Então nem toda perda é perda. Às vezes Deus está multiplicando algo na sua vida, Deus está fazendo algo novo na sua vida, mas você só consegue ter a visão do ego. Eu perdi, eu quebrei. Onde na verdade é para você olhar: essa perda me fez ganhar. Essa perda está dizendo que eu preciso mudar a direção. Essa perda está me dando um livramento. Essa perda está fazendo eu renascer. Deu para entender? Nem toda perda é perda. Então, a partir do dia 2, hoje, comece a mudar sua visão sobre as perdas da sua vida. Ano passado, no Réveillon, ninguém me deu Feliz Ano Novo. E eu fiquei muito chateado com isso. E por causa disso, eu perdi. Perdeu o quê? Você perdeu o quê? Esse é o problema de viver mediante a aceitação do outro, criar expectativa na atitude do outro. Você perde o sentido de quem você é. Se não deu Feliz Ano Novo é porque não era para ter dado, porque não lembrou ou porque estava muito ocupado. Pare de criar expectativa na atitude do outro. Parem com isso. Aprendam a se ocupar com a mente de vocês, com as coisas que vocês precisam realizar, precisam fazer. Ter um compromisso pessoal consigo mesmo. Claro, precisa ser bom, precisa ser um bom samaritano, sim. A gente não precisa ser besta. A gente não precisa ser bonzinho. Mas negar uma ajuda, deixar de fazer o que tem que fazer. Lembrei de um amigo, vou lá e falo: Feliz Ano Novo, meu amigo, tudo bom? Que Deus te abençoe. Acabou-se. Fulano nem falou comigo esse ano. Se coloca no lugar de fulano. Será que fulano não estava muito ocupado? Será que fulano não estava bastante ocupado para não falar com você? E você não precisa criar essa mágoa, esse sentimento de que você não é aceito ou de que você é rejeitado? Deu para entender? A gente está colocando besteira na nossa cabeça o dia todo para nos fazer parar. A gente coloca bobagem na nossa cabeça para ficar contra o outro. Nossa cabeça não foi feita para isso. Nossa mentalidade não foi feita para isso. Deus disse: sei eu. Meu amigo, se Deus falou isso para mim, sei eu os planos que eu tenho para você. Plano de paz, plano de prosperidade. Por que eu, Ismael, vou estar colocando na minha cabeça que as coisas não vai dar certo, que tudo vai dar errado, que ninguém gosta de mim, que as pessoas não me aceitam? Porque eu vou criar isso. Se o próprio Deus já fala: sei eu os planos que tenho para você. Plano de paz, de amor e de prosperidade.
Acabou-se, sua vida já está direcionada já. Agora, o que eu, Ismael, preciso fazer para que essas coisas aconteçam? O que você precisa fazer para que essas coisas aconteçam? Vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai entender. Quem tem esperança não se move. Pensa aí. Quem tem esperança não se move. Porque o nome esperança já está dizendo esperar. Quando Deus fala, sei eu os planos que tenho para você, plano de paz, plano de amor e plano de prosperidade, Ele não está dizendo para você esperar isso acontecer. Quem tem esperança não se move. Quem está presente não espera. Deu para entender a lógica agora? Quem tem esperança não se move, mas quem está presente não espera as coisas acontecer. Faz as coisas acontecer. Porque a Bíblia toda em si, ela já ensina você. Seja forte e corajoso. Renove sua mente. Eu sei o que eu tenho para você. Meus planos são perfeitos. Leia a Bíblia a seu favor, não leia ela contra você. Porque ela não foi feita para ser contra você. Ela foi feita para ser ao seu favor. Para melhorar na sua direção, para melhorar no seu caminho. Nunca contra você. Não deixe a sua mente ser contra você. Domine ela para que ela seja ao seu favor. Ah, perdi isso. Não, eu não perdi isso. Quer me ensinar alguma coisa. Eu vou aprender algo com isso. Às vezes não quer ensinar nada. Só perdeu mesmo. Mas aprenda a direcionar sua mente para algo favorável a você. Perdi porque tinha que perder. E através dessa perda vai me fazer mover a construir algo novo. Para pensar na telha da aranha. Existe um coach aí que eu sigo ele, que eu acho muito legal, chamado Ninja Podcast. Ele já falou uma coisa sobre isso. Imagina a telha de uma aranha. Quando você chega, tá lá no quarto aquela telha de aranha gigante, você vai lá e passa a vassoura. E aí tu acha que a aranha vai ficar chorando. Ai, você quebrou minha telha. Meu amigo, quando você der as costas, ela começa. Vou fazer uma melhor. E vou fazer uma maior. Sabe por quê? Porque a telha da aranha não entende que ali não é o lugar de fazer a telha. O que ela entende é que ela não pode esperar as coisas acontecer. Ela não pode esperar a comida cair no prato. Ela tem que criar a sua telha para que a comida venha até ela. Ela não entendeu que ali não é o lugar. Até ela entender, ela vai construir várias vezes. Até ela dizer, pô, aqui não dá, velho. Todo dia o cara tá quebrando minha telha. Então eu vou para outro lugar. Então eu acho que você é mais inteligente do que uma aranha, né? Quando você vê que a coisa não tá dando certo, quando você vê que aquilo ali não tá indo para frente, mude. Mude de lugar, mude sua consciência, mude seu comportamento, mude seu jeito de ser. E aí sua vida começa a andar para frente. Por quê? Porque você já entendeu que aquilo ali não está te servindo, não está te ajudando. O ego chora o que saiu. A essência agradece o que ficou. Aqui eu vou entrar com a parte terapêutica com vocês aqui. É assim. Porque muitas vezes a perda remove. Porque muitas vezes a perda remove. Porque muitas vezes, quando a gente perde, quando a gente sofre por uma perda, algo é retirado de nós. Gente, eu já estou terminando. Com 10 minutinhos só e eu já encerro com vocês aqui. Porque às vezes a perda remove as nossas ilusões. A gente para de ser tolo. Para de estar sonhando. Para de estar na esperança. Porque a perda remove nossas ilusões. A perda remove nossa dependência. As perdas removem nosso medo. Agora eu vou botar para ferrar. Agora eu vou fazer como eu quero. Porque eu já estou cansado de perder. Eu já estou cansado de me iludir. Eu já estou cansado dessas ilusões. Já estou cansado de esperar. O que é que a perda faz com você?
Ela remove suas ilusões, remove suas dependências. Não preciso mais esperar para que isso aconteça, agora eu vou começar a fazer. Ela remove seus medos, remove a versão antiga que você tinha, porque você precisa, começa a observar que você precisa mudar para construir coisas novas. Remove os relacionamentos que já não servem mais para você. E quando eu falo relacionamentos que não servem mais para você, isso é no geral. Isso é relacionamentos no trabalho, isso é relacionamentos com amizade, isso é relacionamentos pessoais. Se não te serve mais, a sua perda te ensina a remover. Não carregue a culpa de não falar mais, não carregue a culpa de não dar mais acesso. Você tem que aprender a impor limites para não permitir que isso se mantenha na sua vida. Dar acesso a pessoas que mexem com seus sentimentos é permitir se travar na vida. Entendeu? A perda move caminhos que não te dão propósito. É justamente sobre isso. A perda ela vai remover caminhos que não te dão propósito. Por quê? Porque você está observando que você está num ciclo repetitivo. Eu não vou viver mais isso de novo. Não tem mais para que estar nisso. Essa pessoa não faz mais parte da minha vida. Esse trabalho já não me serve mais. Esse comportamento já não me ajuda em nada. E aí a gente precisa remover isso da nossa vida. Quando algo sai da sua vida, troque a pergunta. Porque isso aconteceu comigo. Para onde isso está me guiando? Se pergunte. Pare de tentar de novo. Pare de lutar por algo que não vai acontecer. Tenta aprender com as suas falhas, com os seus erros, com as suas perdas. A sua essência pergunta sempre pela direção. Algo dentro de você pergunta sempre pela sua direção. Mas o seu ego quer saber o motivo. Deu para entender? O ego está sempre no passado. Por quê? Por que não gosta mais de mim? Por que eu fiz tão bom, foi tão bom? Por quê? É sempre porque no passado. E a sua essência diz como? Como eu vou fazer agora? Como eu vou mudar? Qual a direção devo tomar? Deu para entender? Tem porquês que não deve estar mais na nossa mente. Porque existem porquês que prendem você aonde você está. Prende você em um limbo que não vai deixar você sair. Você vai ser vítima da sociedade. Por quê? Como? Como eu saio dessa? Como eu esqueço? Como eu mudo? Como eu faço para minha vida acontecer? E não por quê. E eu não quero saber por quê. Aconteceu porque tinha que acontecer. Agora eu quero saber o que é que eu faço, qual direção eu tomo. Isso não vai acontecer mais na minha vida. Aprenda a não ter repeteco na sua vida. Ah, mas foi tão gostoso, então procura algo melhor. Mas não repita. Sai do repeteco. O repeteco não faz ninguém crescer. O repeteco não faz ninguém crescer. É que nem cachaceiro. Bora mais uma. Vamos tomar mais outra. Cada vez mais você está ficando parado. Cada vez mais você está se travando. É repeteco. É a saideira que nunca acaba. Para entender, a saideira que nunca acaba nunca vai tirar você daquele lugar. Você sempre está arrumando motivo para se manter ali. Quando na verdade você diz, meu irmão, valeu, foi bom, gostei de estar aqui com vocês, mas minha vida tem que andar para frente. Tchau. Saideira é sempre um motivo para manter você ali, preso. Não estou condenando ninguém que bebe, não. Até eu tomo minha cervejinha quando eu quero, eu faço o que eu quero quando eu quero. Mas é quando eu quero, não é quando meu corpo manda em mim. Quem manda em mim é minha mente.
Deu pra entender? Você tem que ter domínio próprio das suas atitudes. Quando a sua essência assume, você vê propósito no que você faz. É isso. Eu vou encerrar aqui com só com uma frasezinha aqui pra gente poder continuar nosso dia, abençoar nosso dia. Queria agradecer vocês que estão aqui. Entenda uma coisa. Encerre. Eu vou encerrar essa live agora com a assinatura energética aqui. Eu vou encerrar essa live de forma positiva para que você mude sua estratégia, mude sua forma de ver as coisas. Essa live vai ficar salva. Quem quiser assistir a live, quem puder curtir, compartilhar, comentar, eu agradeço. Mas não para me agradar. Se você realmente tiver gostado da live, beleza? Aceite o que saiu da sua vida. Pare de ficar preso no que saiu da sua vida. Honre o que ficou. Aceite o que saiu e honre o que ficou. Porque se ficou, é porque te valoriza. Se ficou, é porque quer te fazer crescer. Se ficou, é porque quer te ajudar. Aceita o que saiu, honra o que ficou e abre espaço para o que vem. Pegou essas três conexões energéticas? Vou repetir de novo. Aceita o que saiu. Esquece, não precisa estar preso nisso. Honra o que ficou com você, porque quem ficou com você é porque te valoriza. É porque quer que você cresça junto com ela. É porque quer fazer você evoluir. Honra o que ficou. E abre espaço para o que está vindo. O ano de 2026 é para pessoas de mentes abertas. O ano de 2026 é para quem quer prosperar. O ano de 2026 é para quem está aberto para o novo. Então esteja aberto para o novo, esteja pronto para prosperar. O resto Deus vai revelando para você. Mas só vem revelação quem está com mente aberta e a espiritualidade em alta. Entendeu? Cuida para cuidar, porque às vezes você que é tão santinho tá com a espiritualidade mais embaixo do que o cachaceiro que tá ali pregando o evangelho. Sabia disso? Às vezes a sua religião ela só tá te mantendo presa e evitando que você faça o que vem para fazer. E é simples o que a gente tem que fazer. Prega o evangelho a toda criatura. Porque se você acha que todo mundo já conhece Jesus, conhece Deus, você está muito enganado. Eu sou casado com uma mulher que ela não conhece um terço da Bíblia e está aprendendo comigo. Olha ela aí, ela mandou uma mensagem agora. 2026, ano do cavalo. Lá vem ela. Anda rápido. É ano do cavalo. Quem ficar parado fica para trás. Ela tá falando aí. E ela pode garantir. Pergunta ela o que é que ela sabe da Bíblia. Nada, e ela tá aprendendo comigo. Então, se você acha que todo mundo conhece Jesus, conhece Deus, você está muito enganado. Fale mais de Deus. Fale menos de você. E não fale nada dos outros. Esse é o segredo. Fale mais de Deus, menos de você e nada dos outros. A vida dos outros não interessa a você. A sua vida é o mais importante. E a de Deus, acabou-se. É ensinamento completo. Cuida para cuidar. Papai do Céu abençoe vocês. Que a vida de vocês seja abençoada nessa sexta-feira. Amanhã estamos aqui de novo. Ou não. Não, amanhã sim. Deus proverá. Mas se der tudo certo eu consigo fazer uma livezinha rapidinho. Nem que seja em movimento. Cuida para cuidar. Cuida para cuidar. Sou uma leiga. Ela é uma leiga, mas está gostando de aprender. Graças a Deus. O importante, olha, o curioso vale mais do que o arrogante. As pessoas curiosas, ela tem mais valor do que as pessoas com mente fechada. Cuida para cuidar, Papai do Céu te abençoe. E é isso. Valeu, gratidão. Gratidão a vocês. Cuida para cuidar, brigadão. Desculpa ter roubado o tempo de vocês.
mas espero que tenha sido muito produtivo. Fui. Bora-se, bora.